Minhas senhoras e meus senhores, a todos, muito boa noite. Senhor Presidente, senhores vereadores, caríssimos colegas e público, comunicação social, mesmo que a cumprimente, não está, mas, mesmo que a cumprimente, isto já é lançado. Temos hoje então a continuação da nossa sessão iniciada ontem e, como todos nós temos presente, terminamos com o nosso ponto 4, que era a petição em que o primeiro subscritor, António Manuel Fernandes de Oliveira, e versava o restabelecimento imediato do trânsito automóvel no Largo de São Pedro. Terminamos com a perspectiva de uma recomendação conjunta em que se procurasse, portanto, alcançar uma plataforma de entendimento sobre esta matéria e endossada ao Sr. Presidente da Câmara. Eu tinha dado conta da recepção de uma recomendação pelo nosso colega Jacinto Leandro, mas creio, segundo o entendimento com que terminámos a sessão de ontem, que hoje, tendo mais algumas horas para pensar no assunto, que se haveria de fazer alguma luz sobre o fundo do túnel. Então, tem a palavra Jacinto Leandro, que foi quem nos endossou aquela recomendação primeira e que diga da sua justiça. Muito obrigado. Sr. Presidente, em exercício da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, caríssimos colegas, seguindo, digamos, a conversa, também uma recomendação, digamos, daqui da Assembleia, para nós conseguirmos aqui encontrar-nos num texto comum, até porque no futuro estas situações podem acontecer e, de facto, temos que perceber que, não sendo de nossa competência, estas situações, digamos, de alguma maneira, podem ser melindrosas. Os cidadãos remetem-nos as petições e entendem que, provavelmente, a Assembleia Municipal tem o poder de decidir. Ora, o que acontece é que o seu a seu dono e a competência, digamos, está estabelecida por lei e cada órgão tem as suas competências. E neste caso era importante, digamos, também esclarecer essa situação, ao mesmo tempo que entendemos que, dada a pertinência da situação e da questão em concreto, era importante remeter, digamos, não só a petição, porque não sendo da nossa competência, remetê-la ao órgão que é competente e dando nota também de um pouco dos nossos desejos relativamente à situação e, neste caso, que se possa, digamos, estabelecer aqui algum compromisso que já existe, aliás, por parte da Câmara em relação ao futuro. Eu passava a ler e pedi à doutora Rita que considerasse, uma vez que fizemos isto à mão, digamos, o tempo, quer o dela, quer o meu, durante o dia, não foi fácil, e, portanto, mas temos aqui uma proposta, que é a recomendação, portanto, em 20 de junho de 2018, a entrada nos serviços de apoio da Assembleia Municipal, uma petição apresentada por um grupo de cidadãos, tendo como primeiro subscritor António Manuel Fernandes de Oliveira, reclamando do recente encerramento do acesso de veículos automóveis ao Largo de São Pedro, considerando tratar-se de uma decisão errada da Câmara Municipal e solicitando o restabelecimento imediato do trânsito automóvel naquela zona da cidade. Considerando que 1. O direito de petição ora exercido tem suporte na lei e no regimento desta Assembleia. 2. O objeto da matéria peticionada não se enquadra, contudo, na competência legal da Assembleia Municipal, mas sim do órgão executivo. 3. Que o Executivo Municipal se comprometeu a realizar a primeira avaliação da medida, até final do ano 2018. A Assembleia Municipal remete a presente petição à Câmara Municipal e recomenda que, uma vez na posse de todos os dados correspondentes à testagem do modelo agora proposto e também do parecer do Conselho Consultivo, promova durante o primeiro semestre de 2019 uma discussão alargada que anteceda qualquer deliberação definitiva e disso mesmo dê nota à hora primeiro subscritor. É este o texto que me parece, digamos. À
mais intervenções sobre esta matéria? Posso, a favor, Rita? Exato. Sr. Presidente, na sequência da intervenção do Jacinto Leandro, pronto, também dá nota de que esta é a primeira petição que estamos a analisar. Temos noção de que aquilo que fizermos agora, pronto, vai criar algum precedente relativamente a situações vindouras, pelo que nos pareceu, enfim, interessante que pudesse haver aqui uma posição conjunta que sirva, ou seja, que no fundo sirva o papel que cabe à Assembleia Municipal fazer nestes casos. Eu penso que foi esse esforço que foi feito, portanto, com base na recomendação inicial apresentada pelo Partido Socialista, tentámos aqui introduzir, nomeadamente a questão temporal, que nos parecia interessante, que pudesse ficar definido, para isto não ficar ad eterno, e uma vez que há o tal Conselho Consultivo, que também com certeza tem os seus timings de atuação, pareceu-nos que era interessante introduzir essa questão do tempo, pronto, e propor conjuntamente esta recomendação, que nestes termos também propomos que seja posta a votação na altura própria. Muito obrigado. Sérgio Jacinto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite, estimados colegas. O texto parece-me globalmente positivo. Contudo, o espaço temporal que é concedido designadamente para a tomada da decisão parece-me exagerado, qualquer que seja ela. Portanto, se temos até ao final do ano para fazer a avaliação, estamos a falar de 3 meses, primeiro semestre mais 6, estamos a falar de 9 meses, se calhar podíamos encurtar um bocadinho o espaço designadamente da decisão. É a sugestão que me apraz apresentar. Muito obrigado. Mais intervenções sobre esta matéria? Pedro Castelo, faça favor. Sr. Presidente, muito boa noite, caros colegas. Era para nós, CDS, um ponto de honra que, efetivamente, esta recomendação tivesse um espaço temporal definido. E parece-me realmente bastante equilibrado já este texto, nomeadamente, quer dizer, com o compromisso também dado pelo Sr. Presidente da Câmara ontem, onde se comprometeu, de facto, até final deste ano, 2018, a fazer uma primeira avaliação destas medidas, e, de facto, parece-me também equilibrado e justo que os primeiros 6 meses do ano sejam feitos também e testados bem para aquilo que nós queremos para o Largo de São Pedro, continuar assim ou não. Portanto, estas coisas às vezes carecem de tempo, e nós sabemos que o tempo é aqui um bem precioso e às vezes também um decisor realmente prudente, e esta recomendação, penso que está equilibrada, penso que poderá servir também para o primeiro subscritor a poder ficar descansado em relação àquilo que é a sua petição, e de certa maneira também abre aqui uma janela de oportunidade para o próprio Executivo e para o próprio Presidente da Câmara, se for preciso, emendar aquilo que tiver que ser emendado. Muito obrigado. Mais intervenções? Sr. Presidente, quer opinar? Está perfeito. Muito bem. Então, dado que as votações, como sabemos, são feitas no final, agradecia que depois a recomendação viesse para a mesa para na altura devida. Tem que ser passada a limpo, não é? Muito bem. Já foi... Termos a Assembleia foi lido e, portanto, temos na posse dele, não há problema. Muito bem. Estamos a trabalhar, como se diz, no trapézio sem rede. Quer isto dizer, tivemos tão pouco tempo entre a 1 da manhã e esta hora, com os nossos trabalhos por meio, que, enfim, é difícil. Ponto 5. Então, temos que... delimitação da área de reabilitação urbana de Arenes na cidade de Torres Vedras. Sr. Presidente, a introdução, por favor. Muito bem. Caro Presidente de Exercício, caros membros da mesa, meus colegas vereadores e vereadoras, caros membros da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores, boa noite a todos e a todas. Digamos, é uma proposta de limitação da área de reabilitação urbana de Arenes na nossa cidade.
tivemos como primeira experiência a criação de uma área de reabilitação urbana, o território do Centro Histórico. A segunda experiência, que está neste momento já com um conjunto de ações, toda a área do Matadouro, envolvente e bairro da Boa Vista, e agora, digamos, um território, a entrada nascente da nossa cidade, que em termos programáticos é para nós fundamental, atento o facto da mesma ter que ser reabilitada, e este instrumento de gestão é fundamental à sua reabilitação. Temos nesse território, diria, um espaço municipal de referência, as instalações do IVV e dos antigos SEMAS. Temos também o Estádio Municipal Manuel Marques, enquanto duas propriedades de referência municipal, e um conjunto de propriedades privadas, cujo levantamento também foi presente, e, portanto, entendemos ser um passo importante relativamente ao modelo e à tipologia da criação da ARU e aquilo que a ARU, digamos, em termos de gestão do território, contempla em várias dimensões. Por um lado, podermos ter um planeamento estratégico para este território, por outro lado, um conjunto de benefícios fiscais existentes a cada um dos proprietários e a possibilidade de, em função dos vários mecanismos disponíveis ao dia de hoje, para poderem reabilitar as suas propriedades. E, portanto, é dentro desse contexto que estamos a fazer este percurso. É um percurso que queremos alargar também às nossas freguesias e, portanto, como motor de alavancagem relativamente à regeneração urbana, à requalificação do edificado e, portanto, as duas experiências já a decorrer são extremamente interessantes. Vamos agora para esta e, no futuro, alargar a um conjunto de aglomerados urbanos nas nossas freguesias, porque entendemos que também é importante dar esse contributo, assim como revisitar algumas zonas da nossa cidade e também na nossa cidade podermos ampliar a área de reabilitação urbana em alguns territórios que entendemos por bem. Mas em termos de prioridade, esta para nós é prioritária, atento também o facto de, estou convicto, com o novo ciclo de fundos comunitários, é isso que nos propomos, reabilitar toda aquela zona da entrada nascente da nossa cidade. Aceitam-se intervenções sobre este ponto? Muito bem. Não havendo... Oi? Não havendo, não. Faça favor. Sr. Presidente, é uma pequena questão que vem na sequência do que disse o Sr. Presidente de Câmara nesta altura. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma pequena reunião com os técnicos que nos apresentaram esta iniciativa, e eu tinha ficado com a ideia de que com esta ARU o território da cidade ficava todo praticamente coberto. Não, e agora pelas palavras do Sr. Presidente percebi que fica alguma coisa ainda a descoberto. Se pudesse... Sim, o perímetro da cidade é para além deste que estamos aqui hoje a trabalhar, portanto, este contempla só a zona de Arenes. A cidade tem outras zonas que neste momento estamos a planear constituir também enquanto ARU. Enquanto ARU? Sim, nós temos a encosta de São Vicente, check, pronto. Agora tínhamos esta zona que não há dúvida que era fundamental haver aqui uma intervenção. E temos outras zonas da cidade... Não coberto com nenhum plano de pormenor, é isso? Sim, essas zonas, quando digo ampliação, toda aquela zona da Humberto Delgado, Teresa Jesus Pereira, Bairro Novo, há um outro processo que queremos também encetar. Okay. E, portanto, vamos por blocos, em função da dinâmica da própria cidade, em territórios onde, digamos, há maior vulnerabilidade, nomeadamente do que diz respeito ao edificado mais antigo, e, portanto, temos vindo por níveis a trabalhar nessa dimensão, no sentido de que possamos ter uma cobertura no futuro global de toda a cidade, nas zonas mais antigas, diria. Muito bem. E vamos avançando para o ponto 6, alteração ao Plano Diretor Municipal de Torres Vedras
para a instalação do Centro Escolar do Tercifal. Sr. Presidente. Muito bem, digamos, é mais um passo administrativo complexo, como é a alteração de um PDM, e que, de certa forma, teve em discussão pública, não houve qualquer reclamação ou sugestão em relação a esta matéria, e a Assembleia está em condições de se pronunciar para nós darmos mais um passo. Já agora também informo a Assembleia que, relativamente ao Centro Educativo de Atos Cunhados, teremos que fazer algo similar. Intervenções, a seu favor. Sr. Presidente, também muito rapidamente, dá nota que não temos nada a opor, antes pelo contrário, também nos congratulamos pelo facto deste processo finalmente estar resolvido. Só uma observação que tinha a ver com as acessibilidades ao futuro centro educativo. Percebemos que aquilo fica numa zona um bocadinho complexa no que diz respeito às acessibilidades neste momento. E pronto, e penso que gostaríamos de ter a garantia de que se torna, é facilmente, que o circuito a pé fica salvaguardado em segurança, porque aquela zona percebemos que passamos de carro e não é fácil, que fica salvaguardado em segurança e com a ligação ao centro da vila, no fundo. Pronto, isso fica salvaguardado, podemos estar absolutamente tranquilos quanto a isso. Eu já agora ia perguntar para o Sr. Presidente poder responder na íntegra se há mais intervenções sobre este ponto que versa a alteração do PDM para a instalação do Centro Escolar do Tercifal. Há mais intervenções? Faça favor, Sr. Presidente, se tem resposta. Sim, digamos, a questão das acessibilidades é fundamental, e todo o trabalho que foi desenvolvido agora no âmbito da proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal, uma das recomendações da própria CCDR vai nesse sentido, e estamos a trabalhar com esse objetivo, quer a acessibilidade pedonal, quer a acessibilidade viária. Muito bem, então se não há mais intervenções e como a votação é a posteriori, vamos passar ao ponto 7, que versa relatório sobre o estado do ordenamento do território de Torres Vedras. Sr. Presidente. Muito bem, o nosso Plano Diretor Municipal foi aprovado em 2017, 10 anos de vigência, Plano Diretor Municipal de segunda geração. Há necessidade de começarmos a trabalhar, e estamos neste momento a trabalhar no domínio daquilo que é o Plano Diretor Municipal de terceira geração. Diria que somos dos primeiros municípios em Portugal a dar esse passo, e para dar esse passo tivemos que elaborar o relatório do Estado do ordenamento do território durante estes 10 anos. Queria aqui agradecer a toda a equipa técnica, a todas as áreas e a todas as divisões que deram um contributo francamente importante para termos este relatório, para com base neste relatório de avaliação podermos agora trabalhar as propostas relativamente àquilo que tem a ver com a alteração do Plano Diretor Municipal e, portanto, na sua revisão, em termos daquilo que será o Plano Diretor Municipal de Torres Vedras 3.0 e que, de certa forma, irá também nos conduzir do ponto de vista estratégico para o futuro. Estes instrumentos de planeamento, estes modelos de avaliação, são determinantes para ficarmos com todas as variáveis para podermos, de certa forma, depois dar corpo àquilo que é a nossa visão e a sua implementação. Naquilo que vai ser a revisão do Plano Diretor Municipal, digamos, ele vai ser num contexto completamente diferente daquilo que foi no passado, muito mais balizado, muito mais pragmático e que este relatório irá contribuir para nós a medirmos, avaliarmos e podermos depois encontrar, do ponto de vista daquilo que é a revisão do Plano Diretor Municipal, as melhores opções. Intervenções sobre este ponto? Por favor, Rita. Sr. Presidente, também um pedido de esclarecimento que tem a ver com o seguinte, também dizer que nos pareceu que este relatório era extremamente completo e que nos fornece uma imagem concreta e objetiva das várias áreas de intervenção do PDM e, nesse sentido, também estender, no fundo, o cumprimento que o Sr. Presidente faz aos técnicos pela elaboração deste relatório, que é extenso e que é complexo, percebemos que é um documento bastante completo.
Também percebemos que é um documento importante para o processo de revisão que se adivinha. E a questão que gostava de colocar ao Sr. Presidente de Câmara tem a ver com os timings para o processo de revisão. Se é possível desde já antecipar, em termos de timings, quando é que está previsto que se inicie o processo de revisão e quais são as sequências que têm que se cumprir neste processo de revisão. Como a doutora Rita já teve essa experiência, porque foi vereadora da Câmara Municipal e soube, digamos, os procedimentos relativamente a esta matéria, nós já encetamos o processo de revisão, ele já teve início, estamos neste momento a fazer a ronda por cada uma das nossas freguesias e em termos de cronograma é nosso objetivo finalizar todo o procedimento e gostaríamos que ele entrasse em vigor no final de 2020. O novo PDM? Sim. Mais intervenções sobre este ponto? Jacinto? Sr. Presidente, eu tive a oportunidade, este foi um dos pontos da matéria toda que eu mais me debrucei e até por curiosidade. Quero dizer que é um relatório bastante completo. Eu, se calhar, enquanto estive na Câmara, não tive a oportunidade de analisar, provavelmente. Isto é uma exigência legal, mas mais do que uma exigência legal, estamos na presença de um documento que consubstancia um conjunto de informação bastante completo em diversas áreas, estatística, economia, geografia, sei lá, e também, obviamente, também ao nível da matéria de planeamento, e portanto é bastante completo. Eu recomendo a leitura porque até em termos de curiosidade e de conhecimento do Conselho de Torres Vedras é um documento bastante completo, se calhar daqueles mais completos que se pode ver, porque às vezes temos esta matéria, digamos, repartida por diversos documentos e portanto, para além de ser um documento bastante completo, que vai estar, obviamente, remetido para a apreciação da Câmara, que depois há de ter presente, e os técnicos vão ter presente para efeitos de plano diretor municipal, mas também, obviamente, que, digamos, que define um pouco e é a base de trabalho para uma atualização permanente que, digamos, nos termos da lei, leva a que este relatório seja necessário e seja permanentemente, digamos, atualizado, porque não deixa de ser o retrato daquilo que é, em grosso modo, o planeamento numa vertente bastante ampla, numa vertente ou numa imagem bastante ampla do Conselho. Eu recomendo, é só para dizer que recomendo, se calhar, e eu creio que as pessoas vão gostar de ler, é um documento bastante volumoso, mas de qualquer forma que vão gostar de ver e de ler, e recomendo essa leitura. Portanto, até em termos técnicos é um documento bastante bem elaborado e executado, e eu gostei muito de me debruçar sobre ele. Era isso que eu gostava de dizer, e portanto, obviamente que para-nos registar isso e, portanto, a tomada de posição aqui, isto não sei se é um documento suscetível de votação, mas obviamente não se põe em causa questioná-lo. É motivo de votação e, entretanto, peço se há mais intervenções sobre este ponto. Muito bem. Avancemos para a discussão e apresentação do ponto 8, alteração ao mapa de pessoal para 2018. Muito bem, nós neste quadro e no trabalho que temos ainda a desenvolver na área da educação, há necessidade de vir a admitir 12 novos colaboradores na área operacional para a educação, as auxiliares dos serviços educativos, e tem a ver essencialmente com essa componente. Dúvidas, esclarecimentos? Muito bem. Passemos ao ponto número 9. Tomada de conhecimento do relatório de implementação do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, o PREVPAV. Sr. Presidente. Muito bem, tínhamos assumido esse compromisso de trazer a esta Assembleia aquilo que tem a ver com a implementação do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Local. Assim o fizemos, a integração
de mais de 50 colaboradores nos quadros da Câmara. Julgo que foi uma medida acertada, ponderada, em função também daquilo que são as necessidades do município ao dia de hoje, e um trabalho que foi muito partilhado área a área na Câmara Municipal de Torres Vedras, e aqui sob a coordenação da Sra. Vereadora Cláudia Ferreira e da chefe de divisão, a doutora Joana Barradas, os nossos agradecimentos, e a todas as equipas da Câmara Municipal que, de certa forma, ponderaram, digamos, da oportunidade de integração. Só, se não falha a memória, só 2 ou 3 pessoas é que, por um motivo ou outro, não quiseram fazer parte deste processo de vínculo, e, portanto, julgo que é uma medida importante na estabilização do emprego. Isso também foi algo que também tivemos a oportunidade de enfocar relativamente a esta medida do Governo da República, e, portanto, julgo ser esse o caminho, nomeadamente a estabilidade de emprego, e podermos, de certa forma, reforçar os quadros do município num conjunto de áreas que entendemos que são importantes, quer as áreas administrativas, técnicas e operacionais, sendo que nas áreas operacionais estamos com grandes dificuldades, estamos a ter processos de recrutamento desertos, e, portanto, estamos com essa dificuldade, nomeadamente ao nível da área de gestão de resíduos urbanos, nomeadamente na área da divisão de obras municipais, na área das vias e em motorista de pesados. Portanto, temos aqui algumas categorias que estamos com muita dificuldade em preencher as respectivas vagas, mas temos que encontrar a solução para o problema. Estou-me a antecipar já um pouco a esta Assembleia dos problemas que estamos a sentir neste momento na área da gestão dos nossos recursos humanos. Mas julgo que foi uma medida importante, está implementada e está avaliada, e o seu impacto financeiro que também teve naquilo que tem a ver com a admissão destes novos colaboradores, mas julgo, pelos rácios que foram presentes, foi uma medida francamente positiva em termos de poupança também para o município, face ao modelo de prestação de serviços pré-existente. Muito bem. Intervenções. Rita, Summer. Obrigada, Sr. Presidente. Dois ou três pontos que queria assinalar. Eu começava por pegar precisamente nas palavras do Sr. Presidente de Câmara, quando fez uma referência aos dados financeiros, para questionar sobre o seguinte: ou a memória me está a atraiçoar, e é possível, não tenho a certeza absoluta disto que vou dizer, mas fiquei com a ideia de que, quando esta questão foi levantada na Assembleia Municipal, em que o assunto foi trazido à discussão pelo Bloco de Esquerda, que teria havido a informação de que se estava a aguardar precisamente alguma informação por parte da DGAEP e da DGAL, no que tinha a ver com a questão das reconstituições da carreira, porque para fazer um impacto financeiro era preciso perceber o que é que ficava estipulado relativamente a essa questão. E se é assim como eu estava a dizer, e eu confesso que não tive tempo para ir ver o relatório que veio à Assembleia nessa data, eu muito estranho que os dados financeiros estejam apresentados desta forma, porque, como é evidente, este não vai ser o resultado do processo. Eu devo começar por dizer, para que não restem dúvidas, que estou absolutamente favorável à integração dos trabalhadores e à constituição de um vínculo não precário com a Câmara Municipal. Não é isso que está em causa. Tem a ver com a informação que aqui está prestada. Porque logo que se reconstituam as carreiras, estes dados vão alterar-se com certeza de forma significativa. E, portanto, muito estranho que, passado tanto tempo, não tenha sido feita uma previsão do resultado da reconstituição da carreira, porque não me parece que seja assim tão complexo de ser feito, porque isto, no fundo, o que vai ter que se fazer é um experimento de avaliação e depois a contagem do tempo de serviço e o respectivo reposicionamento. Daí que questiono o Sr. Presidente de Câmara relativamente ao seguinte: a primeira questão tinha a ver com o facto de estarem apenas a decorrer 5 concursos. E porquê é que faltam os outros 50?
Primeira questão. A outra questão tinha a ver qual era a data prevista para a conclusão do programa, que é como quem diz a efetiva reconstituição das carreiras, ou seja, a integração primeiro dos trabalhadores e depois a reconstituição das carreiras. Qual é a data que têm prevista para esta situação, até porque isto, com certeza, é um aspecto que vai ter que estar contemplado no próximo orçamento municipal. E é isso. Mais intervenções sobre este ponto? Pedro Vaza. Boa noite à mesa, boa noite ao Presidente, boa noite à direção, boa noite aos colegas, boa noite ao público. E hoje digo boa noite desta forma porque tenho que ler alguns minutos. Normalmente tenho só 30 segundos, como tal tenho que dizer boa noite a todos. Eu devia até ter entrado na intervenção anterior, mas como esta de alguma forma está ligada, e como o Sr. Presidente da Câmara disse bem que a estabilidade é importantíssima, faço aqui, não é uma recomendação, nem é isso que se trata, é se calhar levantar o assunto, que, por exemplo, em relação ao centro escolar, nós temos uma precariedade incrível em termos de fazer toda a gestão com todos os anos, com pessoas novas, com outras pessoas. Todos os anos isto acontece. Inclusive, no modelo de transportes que arranjamos, porque também sabemos da dimensão da nossa freguesia, sabemos a situação, mas vai-nos obrigar a ter pessoas com TCC todos os anos, por exemplo. Cada ano vamos fazer um TCC para uma pessoa diferente. E acho que deveríamos pensar um bocadinho nisto e ver se conseguimos estabilizar o centro escolar de forma a que os funcionários fossem os mesmos e que houvesse aqui alguma estabilidade que fosse bom para todos, porque era bom para a Câmara, era bom para as pessoas e também, como acréscimo, era bom para a freguesia e principalmente para os alunos e os pais dos alunos. E era isso que eu queria dizer. Obrigado. Mais intervenções, depois da intervenção do Pedro. Sr. Presidente. Digamos, dando resposta àquilo que foram as questões colocadas pela Sra. Deputada, a doutora Rita Summer, relativamente à restituição da carreira, temos que agora consolidar e, digamos, em função disso, depois há que fazer a avaliação por cada um dos dirigentes, em função também do trabalho que cada colaborador e em termos de função está a desempenhar, e depois iremos ter que fazer essa avaliação no sentido de que percebermos, neste caso particular, muitos deles iniciam a sua carreira base e, portanto, tem essa particularidade. Ao contrário, há a restituição das carreiras e tem a ver com a avaliação do CIADAP, isso é uma outra componente da administração local e a respectiva avaliação, e esse processo é um processo que corre à parte e estamos praticamente a terminá-lo, e não tem a ver com a questão dos precários. E, portanto, relativamente a essa matéria, julgo que até ao final do ano estamos em condições de avaliar e trabalhar a mesma no que diz respeito aos precários. No que diz respeito aos demais colaboradores da Câmara Municipal de Torres Vedras, tem a ver com a reposição remuneratória em função também do descongelamento das próprias carreiras e a respectiva avaliação, e, portanto, havemos de fazer também esse trabalho e estamos a desenvolvê-lo ao dia de hoje e a refletir os respectivos impactos no próximo orçamento que estamos também a elaborar. No que diz respeito aos concursos, a informação que tenho é que neste momento estão fechados e, portanto, as coisas estão completamente concluídas e que, de certa forma, agora há que dar corpo ao trabalho que temos vindo a desenvolver nesta matéria. No que diz respeito à citada precariedade pelo Sr. Presidente da Junta da Ponterol, sabemos que é um sistema complexo, carece de afinações e vamos afinando ano letivo após ano letivo. Diria eu que será o sistema ideal? Eventualmente não. Tem especificidades? Tem, em termos de horários, etc. Pronto. Julgo que o modelo que temos vindo a adotar
é um modelo que requer essa dinâmica e estarmos disponíveis para o poder interiorizar enquanto tal, mas também do ponto de vista financeiro. Temos aqui o tal equilíbrio que é importante, não é? Mas tendencialmente o objetivo, como é óbvio, final é integrar as pessoas que são precárias e que possamos ter mais robustez do ponto de vista daquilo que tem a ver com o facto de cada pessoa ter o direito ao trabalho com toda a dignidade. E, portanto, ainda falta fazer esse percurso, mas estou convicto que mais tarde ou mais cedo vai ser irreversível, porque o modelo tal qual está assente carece e tem algumas dificuldades. E sabemos que cada vez mais, como eu disse há pouco, há dificuldade de pessoas disponíveis para trabalhar na administração pública, se são nestas condições ainda muito menos, e também pelo facto dos vencimentos serem aquilo que são ao dia de hoje. E, portanto, temos que ir gerindo, e as juntas de freguesia têm sido excelentes parceiros neste modelo que temos vindo a desenvolver, e o sucesso da nossa educação também se deve muito a isso, não é? E portanto, de qualquer das formas, agradecer o seu alerta, que é um alerta importante. Temos connosco a doutora Joana Barradas, não sei se mais algum esclarecimento, alguma nota, se for preciso mais específico deste ou daquele elemento, podem dispor. Ok. Faça favor, Rita. Sr. Presidente, era só para clarificar aqui esta questão da reconstituição das carreiras. Pronto, isto se calhar era o Bloco de Esquerda que devia fazer esta pergunta, mas pronto, eu acho que é importante ela ser feita porque tem a ver com o seguinte. A informação que vem aqui no relatório, não é que me pareça ambígua, mas parece-me pouco concreta. E diz assim, o PREV-PAV prevê a possibilidade da Câmara Municipal contabilizar o tempo de exercício de funções na situação que originou a regularização extraordinária e fazê-lo repercutir no desenvolvimento da carreira. Pronto, isto correto, isto é o que se faz sempre, que há uma reconstituição da carreira, não é? A pessoa entra, conta o tempo todo que tinha para trás e reconstitui-se a carreira. Como é que se faz com o período não avaliado? Também já se sabe, porque a lei também já previu essa situação e há um suprimento da avaliação. Agora, o que me parece um bocadinho ambíguo, e penso que seria interessante clarificar, é que esta possibilidade de contabilizar o tempo e de reconstituir as carreiras é algo que a Câmara Municipal vai fazer a todos os trabalhadores, porque o que vem aqui entre vírgulas, o que será analisado com o dirigente de cada trabalhador, caso a caso, produzindo efeitos retroativos, é que eu gostava só de ver clarificado o que é que isto quer dizer. Porque que a reconstituição da carreira é um princípio, é verdade. Se isto cabe no poder discricionário da Câmara, eu não sei. E se cabe, o Sr. Presidente dir-me-á. Agora, a ser feito é para todos, não é? Não, ele decorre da lei. Estamos a falar muito bem. Para todos aqueles que estavam nas condições dos precários. Claro, sim, portanto, sim, todo sim. o tempo Sim. que estas pessoas exerceram funções na Câmara... Está cá já, ou estava cá há 4 anos. Vamos contabilizar esses 4 anos. Esses não vai estava congelado. Pronto, estou aqui a dar um exemplo de sim, estava há 15. Estava há 10. Não, sim. Nós temos média de 10 anos, não mais do que isso. Na minha memória, não tinha pessoas há 15 anos enquanto precários. A média, última década, diria. Aqueles que entraram agora. E, portanto, agora há que contabilizar de acordo com aquilo que é o quadro normativo, mas certo. Com todos. Exatamente. Agora, há uns que podem passar no crivo, entre aspas, e outros que poderão, mais recentes, não, como é óbvio. Claro. Não. Essa avaliação que agora tem que ser feita, caso a caso e divisão a divisão. Muito bem. Ora, parece-me não haver mais esclarecimentos a prestar e então nós temos agora 5 empreitadas dos SEMAS. O ponto 10 diz-nos que temos aqui umas autorizações para a assunção de compromissos plurianuais e então são todas empreitadas dos SEMAS. A execução de 400 ramais domiciliários de água em várias localidades. Eu vou juntar as 5 empreitadas para o Sr. Presidente poder falar das 5, independentemente de depois podermos
serem prestados os esclarecimentos que entenderem por necessários. E sendo assim, temos então, repito, a execução de 400 ramais domiciliários de água em várias localidades, o reservatório de Monte Redondo, Loa Bagueira, o saneamento do casal da Ónia e do casal de Monte Ferreiro e remodelação dos esgotos do casal do Soito, o prolongamento das redes de saneamento do Concelho, reabilitação de coletores de esgotos no Concelho, reabilitação de marcos de ventosa no Concelho, saneamento do casal Palheiros Ribeira Pedrulhos, prolongamento das redes de água no Concelho e reabilitação de condutas e redes de água no Concelho. Temos ainda um intersetor de esgotos do casal de São Gião. São estas as 5 os 5 compromissos plurianuais com empreitadas do SMAS. Sr. Presidente, faça favor. Muito bem, estes são um conjunto de projetos que tendem a fechar a malha daquilo que tem a ver com a nossa rede de saneamento. Se virmos, grande parte das designações são casais, portanto já entramos nesse domínio. Muitos deles já são pequenos aglomerados. Qualquer das formas, digamos que o ano 2019, 2020 e 2021 vamos ter algumas estradas alcatroadas, mas muita estrada desburacada. E, portanto, temos de ter esta consciência, é a dinâmica do território a funcionar. Digamos, nós hoje temos uma taxa de tratamento de saneamento em hectare a rondar os 94%, e, digamos, é um valor de referência, e que estes pequenos contributos e o fechar da malha mais fina são importantes, mas entendemos que são determinantes para garantir a qualidade de vida que é importante ter nestes mesmos territórios. E ainda hoje de manhã tive a oportunidade de preparar o PPI com a equipa técnica do SMAS para 2019 e 2020, e efetivamente olhamos para um conjunto significativo de obras ao nível do saneamento nestas pequenas dimensões e também de remodelação de rede de abastecimento de água, e é um trabalho que não tende para infinito, porque a remodelação de redes, a ampliação de redes, mesmo com estes rácios que nós temos hoje de abastecimento de água e de tratamento de efluentes em hectare, é um trabalho que não iremos parar e, portanto, desse ponto de vista, julgo que muitas das velhas aspirações dos senhores Presidentes de Junta e das comunidades locais começam a ficar plasmadas por este conjunto de empreitadas, e um outro conjunto significativo que iremos trazer a quando da preparação do próximo plano de atividades e orçamento para 2019. Intervenções sobre o ponto 10, que são, portanto, os compromissos sobre estas empreitadas do SMAS. Não havendo, temos o ponto 11, que nos diz, que nos propõe a autorização para a contratação de empréstimos para aplicação a investimentos. Centro Educativo da Póvoa de Pena Firme, Centro Educativo do Torcifal e Centro Educativo de Ados Cunhados. Sr. Presidente. Não, já tinha vindo a esta Assembleia, portanto agora é dar corpo ao trabalho que estamos a desenvolver relativamente à contratação de empréstimos para o investimento num conjunto de centros educativos, neste caso particular o Centro Educativo da Póvoa de Pena Firme, o Centro Educativo do Torcifal e o Centro Educativo de Ados Cunhados. Foi esse o nosso compromisso. Dar aqui uma pequena nota, e no âmbito daquilo que tem a ver com a reprogramação, estamos a trabalhar e temos informação que até final do ano ficará definido aquilo que é o quadro de reprogramação do Portugal 2020, e que, em termos de reprogramação, aquilo que foi a nossa estratégia foi alocar todos os fundos disponíveis da reprogramação aos centros educativos que, de certa forma, alocando os fundos comunitários da reprogramação aos centros educativos, eventualmente podemos libertar depois os respectivos empréstimos. E, portanto, foi essa a nossa
estratégia e ao libertar os empréstimos. Estamos neste momento a trabalhar com as nossas 13 juntas de freguesia para termos um plano integrado de pavimentação de arruamentos. E, portanto, se tivermos que refazer e revisitar os empréstimos, vamos contrair o empréstimo para o plano de investimento nas nossas 13 juntas de freguesia ao nível da repavimentação de arruamentos. Digamos, demos a primeira prioridade àquilo que é a rede viária principal e agora a rede viária mais secundária e terciária, e já tivemos a oportunidade de reunir com todos os senhores presidentes com esse objetivo. Como disse há pouco, há aqui um processo que é o Dados Cunhados, vai ter a mesma saga que o processo do Torcifal, da Escola do Torcifal, que está agora em fase final. E, portanto, também para que tenhamos essa consciência que, por vezes, do ponto de vista administrativo, temos que temos algumas pedras pelo caminho, mas pronto, vamos tentando superar. Já estamos na fase de superação do Torcifal, como já foi dito, e agora na próxima reunião de Câmara Pública vamos levar a abertura do procedimento para o Centro Educativo de Dados Cunhados e a respectiva alteração ao plano diretor municipal. Intervenções? Sr. Presidente, uma coisa muito simples, aproveitar esta informação do Sr. Presidente de Câmara para lhe perguntar qual é o âmbito desta alteração do PDM no caso da dos Cunhados que é previsto. Estamos a falar de quê? É similar ao do Torcifal. É a classificação de solo? Sim. Mais esclarecimentos, intervenções? Vamos então para o último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto 12, e que nos diz, que nos propõe a participação do município de Torres Vedras na Associação de Direito Privado Smart Farm Collab, Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital na Agricultura. Sr. Presidente, faça o obséquio. Muito bem, este é um dos projetos que a mim pessoalmente me deu mais gozo trabalhar e chegar até aqui ao dia de hoje e podermos começar a fazer caminho nesta matéria. Queria, em relação à mesma, agradecer publicamente à Sra. Vice-Presidente, a Engenheira Laura Rodrigues, que comigo trabalhamos este projeto, e a toda a equipa técnica da Câmara Municipal. A Sra. Vereadora não esteve ontem, não está hoje, está em nossa representação em Nice, num projeto de biocantinas, onde nós estamos a dar o nosso exemplo de como devemos preparar o futuro da alimentação no nosso território, e uma experiência extremamente profícua nesse domínio. E quando digo a felicidade é enorme, na medida em que este é um projeto que visa a aproximação da sociedade do conhecimento às nossas empresas. Julgo ser determinante. Em boa hora foi lançada a call pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para a criação dos Collabs. Já havia um conjunto de Collabs na rede nacional. Nós, no nosso território, estávamos a descoberto. A partir do momento em que abriu a call, fomos a jogo. Conseguimos um consórcio de um conjunto significativo de universidades para a criação desse mesmo Collab e, para nós, foi extremamente importante ver a abertura das nossas empresas que, desde a primeira hora, nos disseram que sim e que hoje já extravasa o âmbito concelhio e tem aqui uma abrangência mais regional. E, portanto, estamos perante também daquilo que é o quadro que está previsto para a gestão do modelo. Estamos a falar na transferência de competências, nomeadamente doutorandos, para as nossas empresas e que as nossas empresas possam estar cada vez mais capacitadas, tendente àquilo que tem a ver essencialmente com os modelos de investigação e conhecimento, para que possamos ser mais competitivos no mercado global. Fomos, de uma forma muito incisiva, apostamos na nossa área, que é uma área importante e que hoje podemos considerar que temos um cluster, que é o cluster do agroalimentar, no sentido a que possamos, por esta via, encontrar formas de poder dar um apoio efetivo às nossas empresas, ao nosso tecido empresarial e, neste caso, muito
particular, um conceito também ele inovador na área do digital associado à agricultura. E, portanto, tem um nome muito British, mas também com esse nome British, para mim, enquanto Presidente da Câmara, no orgulho que senti sermos, a nível nacional, foi o Coleb que ficou classificado em primeiro lugar. E, portanto, isto é testemunho do trabalho que fizemos e que agora queremos aprofundar. E para o podermos aprofundar, temos que criar esta associação de direito privado, de acordo com aquilo que é o próprio regulamento, também no âmbito da estratégia que queremos desenvolver no antigo espaço do IVV, é aí que vai ficar sediado, como já foi também, já tive a oportunidade de partilhar com os membros da Assembleia Municipal, queremos fazer daquele espaço um centro de inovação na área da gastronomia e dos vinhos, onde um Coleb faz todo o sentido e, portanto, a partir de agora, com a criação desta entidade, começarmos a desenvolver cada uma das ações, no sentido de que, nesta primeira fase, há um financiamento por parte da FCT de 2,4 milhões de euros, 2,4 milhões de euros para o arranque deste processo, e eu faço votos e todos nós temos de ter a energia suficiente para que possa ser uma alavanca importante num setor que é um setor primário, a nossa agricultura. Queremos que seja uma agricultura de ponta, que seja efetivamente um grande ativo do nosso território e que possa também extravasar o nosso território como citei, e depois de começarmos a consolidar esta ideia, este projeto, como disse, temos já um conjunto de empresas e de entidades e mais escolas interessadas em participar neste projeto, que é um projeto em rede, um projeto que visa essencialmente dar-nos aqui um contributo francamente positivo, como eu costumo dizer nesta matéria e noutras matérias, para que o território de Torres Vedras se afirme naquilo que é hoje já um referencial. Quem teve a oportunidade de ler recentemente uma das edições do Jornal de Negócios, um trabalho que foi desenvolvido do ponto de vista jornalístico relativamente ao potencial do território de Torres Vedras, é no agroalimentar que efetivamente Torres Vedras se afirma, quer naquilo que tem a ver com a produção, quer naquilo que tem a ver com a própria transformação e, portanto, todo um cluster que hoje está criado no nosso território. E, em função disso, ter uma visão estratégica para podermos, por este modelo, apoiar esse mesmo cluster do agroalimentar e que ele possa dar um contributo positivo para o mesmo. Muito bem, eu tenho aqui 2 inscrições, mas para haver, portanto, intercalarmos as mesmas, antes de dar a palavra, queria saber quem são os intervenientes neste ponto que querem usar a palavra. Já tenho 2 elementos daqui, 3, o Luís Carlos. O Luís Carlos foi o primeiro e é o primeiro. Medalha de ouro, faça favor, subiu ao pódio. Muito boa noite a todos. Em relação a este projeto do Colab, dar conta que o PSD, desde a Câmara Municipal até aqui à Assembleia Municipal, acha um projeto muito interessante e, desde logo, dar conta que é importante ter sido obtido um financiamento de 2,4 milhões de euros e que para a candidatura tenha sido possível, digamos, ter as boas intenções de um conjunto de entidades do ensino superior e também de um conjunto de empresas e associações e cooperativas do setor agroindustrial, o setor primário. Aqui é importante a parte do digital, nomeadamente para que nós possamos dar um salto qualitativo para o futuro na nossa produção, com sempre a noção de que há determinado tipo de situações que têm que ser tidas em conta e estão no objeto, o recurso racional e a utilização da água e um conjunto de outras áreas muito interessantes. Obviamente também a associação a alguma experiência que existe no Conselho, nomeadamente no segundo e terceiro ciclo da robótica e a sua própria
ligação, digamos, a este setor e, portanto, parece-nos muito interessante. Também o facto do ano 5 haver 20 pessoas, 5 doutorados, 8 mestrados e 4 graduados, portanto, um total de gente qualificada, poderá fazer com que haja um polo de conhecimento aqui em Torres Vedras, num setor que é realmente o nosso setor mais importante. Sendo que depois esse conhecimento pode ser transposto para a realidade das escolas secundárias, profissionais, para os agricultores, para as empresas, para as cooperativas. Essa divulgação e disseminação de conhecimento é importante. Há aqui um ponto importante, e, tanto quanto sei, haverá um ano zero em que até as cotizações, faz assim, serão de um valor inferior ao que estava previsto, o que faz com que haja uma atração maior, quer para sócios fundadores, quer para sócios aderentes que possam vir posteriormente. Há, todavia, o risco, que obviamente com recurso a outros fundos comunitários, com um trabalho efetivo e profícuo de prestação de serviços, digamos, de disseminação de publicações, de um conjunto de trabalhos, ao fim e ao cabo, que possa, o risco que é após o 5º ano, é que após o 5º ano é que é o problema, que terá que haver rentabilização e terá que haver, digamos, tem que se gerar riqueza, tem que se gerar dinheiro, digamos assim, porque pode-se ir buscar a outras fontes de financiamento, mas depois, a partir do 5º ano, aí é que é um bebé que terá que andar por si próprio, digamos assim, independentemente do que vier superveniente. De qualquer forma, o projeto e a intenção é boa. Nós tivemos uma reunião de uma comissão do ensino superior que existe nesta Assembleia Municipal, recentemente, no meu caso, com a Marta Geraldes, em que o Politécnico de Leiria tem algumas ideias, provavelmente se calhar com alguma dificuldade em implementar diálogo no território, seria algo a ter a ver com o digital, e portanto poderá completamente ser transversal a esta situação, porque realmente algo a instalar-se no ensino superior, em termos futuros, vemos que até com o último estudo que recebemos dos interesses dos alunos de Torres Vedras, quais são os cursos superiores, e ontem estávamos aqui a conversar com a bancada do Partido Socialista, dos interesses dos alunos de Torres Vedras, surpreenderam-nos. Há interesses muito díspares, e, portanto, temos que ir procurar, para ter ensino superior em Torres Vedras, temos que procurar outras áreas. E provavelmente o digital poderá ser uma ideia, embora, obviamente, represente investimentos brutais e, portanto, terá que ser feito com pés e cabeça e, obviamente, sempre com o ensino superior e as entidades universitárias à cabeça. De qualquer forma, este projeto é interessante e acho que, sobretudo, é interessante que, além destas empresas, há várias outras, que, como o Presidente diz, que, nomeadamente as entidades, e tivemos um colóquio recentemente sobre a metalomecânica do vinho, e as principais entidades Torres Vedras, torrienses, também, nomeadamente a Jopa e a Tomix, tanto quanto sei, já se associaram também a este projeto. Portanto, por nós é interessante e importante. Obviamente tem o desafio do 5º ano e seguintes. Como a outra intervenção é da mesma bancada, pergunto se há mais intervenções. Não havendo, dou a palavra a Nuno Henriques. Sr. Presidente, é também para saudar, conforme o Presidente do PSD de Torres Vedras citou este ponto, e dizer que o futuro realmente é importante, mas temos que olhar com memória. Se não existir memória, não existe pensamento. Se não houver pensamento, não existem ideias. E se não houver ideias, não existe futuro. E as ideias estão nas pessoas e o seu conhecimento, e eu penso que é o património mais importante, são os saberes e os conhecimentos que Torres Vedras tem, nomeadamente nestas áreas. Há uns anos atrás, em 2013, eu trouxe alguns empresários do Lubango e mostrei-lhes. Falamos ontem aqui da visita do Sr. Vice-Presidente do Governo de Angola e trouxe para mostrar algumas estruturas que nós tínhamos no Conselho. Eu penso que esses saberes devem passar e deve-se comunicar. Mais uma vez, talvez pela experiência de andar um pouco por todo o lado, reconheço que muitas vezes não passa para fora o potencial em termos de comunicação daquilo que Torres Vedras tem a este nível e desses saberes das pessoas. E esse levantamento desse património imaterial era importante.
quer do ponto de vista, se calhar, de um livro, de vídeos, etc. Ou seja, comunicarmos melhor para fora este potencial, porque Torres Vedras é hoje o 29º concelho do país e precisa de comunicar essa força, esse dinamismo das pessoas do conhecimento. E, portanto, o melhor são os seus saberes e o seu conhecimento, e eu vou repetir, precisamos de olhar para o património material e imaterial, porque é a cultura que faz esta vivência e este lado positivo que nós temos com este ponto, e, portanto, dou os parabéns também à Câmara Municipal e aos torrienses por terem estado tão simpaticamente a aderir positivamente. Disse. Mais intervenções? Rita, faça favor. Desta vez não leva a medalha de ouro como tem levado nos outros pontos todos, leva a medalha de bronze. Não é mau, ainda vai ao pódio. Não, Sr. Presidente, uma vez que nos restam aqui alguns segundos, e nesta Assembleia, quando aprovamos a participação do município em associações, levanta sempre a questão dos financiamentos. Há aqui uma informação importante, penso eu, que é redigida com o apoio da área jurídica. E se o Sr. Presidente de Câmara quisesse clarificar os pontos 12, 13, 14 e 15 dessa informação, eu penso que seria bastante tranquilizante para esta Assembleia. Mais intervenções? Sr. Presidente, faça favor. Muito bem, é o Gabinete Jurídico a colocar as várias variáveis da criação de uma Constituição, de uma associação desta natureza e todos os trâmites legais que a mesma tem que ter, em função também, como já foi equivocado, ao futuro e o facto de, relativamente à vertente do futuro e passados os 5 anos, perceber se haverá fundos disponíveis para o efeito, a informação na medida em que os municípios não podem atribuir subsídios à exploração e, portanto, em função desse quadro e a informação que temos ao dia de hoje, e nomeadamente da parte do Sr. Comissário Carlos Moedas, é que na área da inovação e da tecnologia é um setor que a Comissão vai continuar a apoiar. E, portanto, para que também a própria União Europeia seja mais competitiva nos mercados globais. E, portanto, eu tenho essa convicção, e os indicadores que tenho ao dia de hoje é que, terminado o ano 5, fazer anualmente a respectiva avaliação, e eu estou convicto que, aliás, como outros collabs que já existem no nosso território e que agora reforçaram a sua posição, é que, de certa forma, possamos continuar com financiamento por parte da União Europeia para este tipo de projetos e, portanto, se assim for, é excelente. Se os montantes em causa forem reduzidos, mas não são esses indicadores que temos, há áreas em que, efetivamente, os fundos estruturais vão diminuir, mas na área da inovação e da tecnologia a tendência é para estabilizar e, em algumas áreas, aumentar. Aí, neste caso particular, digamos, temos que contar com o nosso tecido empresarial e é esse incentivo e esse diálogo que temos tido e essa sensibilização que temos tido junto às nossas empresas, e os nossos empresários estão receptivos a podermos dar corpo a este trabalho que entendemos que é fundamental no sentido de que possamos todos estar mais capacitados e que os recursos humanos e a retenção de talentos ao território, que é fundamental, é uma outra vertente que este projeto, estou muito convicto, irá dar aqui um contributo francamente positivo, que é a retenção dos talentos no território. E, portanto, como já foi aqui evocado, quer ao nível de doutoramentos, quer ao nível de mestrados, quer ao nível de outros graus de ensino, possamos fixar os nossos jovens ao território. E este projeto, estou convicto que vai dar um contributo francamente positivo, pode ser um exemplo até para outras áreas no futuro, mas a nossa concentração de energia está muito no setor primário, no agroalimentar, e podermos dar aqui aquilo que também é a nossa matriz identitária e, portanto, dar aqui
como dizia, e muito bem, podermos ter estes ativos imateriais que, de certa forma, são ativos do nosso território de Torres Vedras e são muito específicos. Outros territórios terão os seus outros ativos, mas, desse ponto de vista, julgo que não há muitos territórios em Portugal que tenham essa capacitação e esse ativo imaterial como nós tivemos e empreendedor. E, portanto, julgo que, desse ponto de vista, os torrienses têm esse ADN, não é? E há pouco, quando evocava o facto de comunicar, eu julgo que a reportagem que evoquei do Jornal de Negócios muito recentemente, até uma própria entrevista do Sr. Ministro da Ciência ao Jornal Expresso, onde evocou o nosso Colab, é esse sintoma, é esse sentir que em Torres Vedras há gente que efetivamente é empreendedora e que quer dar o seu contributo face também àquilo que é o potencial do território. E julgo que temos que trabalhar todos com esse grande objetivo, que é o objetivo, diria eu, do nosso Conselho, a que possamos, dentro do enquadramento e dentro do trabalho que estamos a desenvolver, encontrar fórmulas, e esta foi uma delas. Estamos neste momento também com um projeto de sucesso face aos indicadores que tenho, tem a ver com a nossa agência para o mar, o Ecomar, que temos um conjunto de candidaturas, estamos a dinamizar, também é uma outra área, é um nicho diferente, tem essa moldura de ser um nicho, mas também é importante podermos criar sinergias em função daquilo que é o ativo que temos no nosso território. Em primeiro lugar, as nossas gentes, é um ativo fundamental, e depois os recursos naturais que também o temos e que podemos e devemos explorar, e aqueles recursos que são finitos, nomeadamente, como disse o Dr. Luís Carlos Lopes, a questão da água, que é uma preocupação que todos nós temos, e que, nomeadamente, há aqui uma outra vertente, que nós, com este projeto, estou convicto com a sociedade do conhecimento, a produzir conhecimento diariamente em relação a uma matéria que vai ser extremamente importante nas próximas décadas, que tem a ver com a alimentação de todos nós. E, portanto, há aqui um fator crítico, na minha ótica, que tem a ver com encontrarmos modelos e formas de, no que diz respeito à alimentação, termos aqui um padrão que nos possa ter, enquanto suporte, um modelo sustentável. E julgo que o trabalho que estamos vindo a desenvolver, por exemplo, nas cantinas, com as nossas associações, as nossas IPSS e as nossas juntas de freguesia, aquilo que é a produção local, produção de pequena escala, mas que de circuitos curtos, e que possamos ter aqui um modelo, é esse modelo que estamos a apresentar, que a General Laura foi apresentar a Nice ontem, que leva a que possamos dar aqui um contributo para a sociedade e apostar em algo que, nesta vertente, e hoje nós alimentamos do ponto de vista de legumes a grande parte do nosso país e grande parte da Europa, e julgo que também nesse domínio mais tecnológico, Torres Vedras pode ter aqui uma posição de liderança. Muito bem. Antes de passarmos às votações, queria perguntar se este tema está esgotado e, portanto, podemos avançar, não é verdade? Até porque temos muitas votações para Sr. Presidente, posso colocar-lhe uma questão? Sim, este assunto está esgotado. Eu queria colocar à consideração do Sr. Presidente a possibilidade de, concluídos os trabalhos e termos tempo, termos 2 minutos para apresentar uma questão que foi hoje suscitada por uma matéria que saiu nas redes sociais, que eu penso que será já do conhecimento do Sr. Presidente de Câmara, mas que eu penso que não devíamos perder a oportunidade de poder expor aqui. Não sei se entende que isso é possível de ser feito ou não. Mas qual é a matéria? A matéria tem a ver com uma questão de saúde pública na Escola Padre Francisco Soares. Se fosse o teu entendimento. Eu posso responder em relação a essa matéria, eu sei o assunto. Pois era isso, era só se houvesse essa... A proposta era depois de fazermos as votações? Era depois de acabar, uma vez que estamos todos reunidos, exato, pudéssemos levantar essa... Sim, senhora. Obrigada. É entendimento. Então, a primeira votação que vamos fazer é do ponto 4 e prende-se com a recomendação conjunta que no início dos trabalhos de hoje
foi apresentada pelos líderes das bancadas do PS e do PSD e que visa, precisamente, a recomendação sobre a petição do restabelecimento imediato do trânsito automóvel no Largo de São Pedro, em que o primeiro subscritor é o Sr. António Oliveira. Estamos os 40 deputados municipais, portanto, está a totalidade do quórum e, sendo assim, é fácil a contagem. Quem vota contra esta recomendação apresentada, levanta o braço. Quem se abstém? 3 abstenções, 2 da CDU e 1 do Bloco de Esquerda. Aprovada por maioria. Muito bem. Assiste-lhe esse direito. Ponto número 5. Delimitação da área de reabilitação urbana de Arenes na cidade de Torres Vedras. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 6. Alteração ao Plano Diretor Municipal, PDM, de Torres Vedras para a instalação do Centro Escolar do Turcifal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 7. Relatório sobre o estado do ordenamento do território de Torres Vedras. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 8. Alteração ao mapa do pessoal para 2018. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto número 9 era tomada de conhecimento. O ponto número 10 são as autorizações para a assunção dos compromissos plurianuais. A proposta 51 é a empreitada de obras públicas e execução dos 400 ramais domiciliários de água em várias localidades. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 10.2 é a empreitada de obras públicas do reservatório do Monte Redondo, Lobagueira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 10.3, empreitada de obras públicas, saneamento do Casal da Ónia e do Casal Monte Ferreiro e remodelação dos esgotos do Casal do Soito. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10.4, empreitada de obras públicas, prolongamento das redes de saneamento do Concelho, reabilitação de coletores de esgotos no Concelho, reabilitação de marcas de ventosa no Concelho, saneamento do Casal dos Palheiros Ribeira Pedrulhos, prolongamento das redes de água no Concelho e reabilitação de condutas e redes de água no Concelho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 10.5, empreitada de obras públicas, intersetor de esgotos do Casal de São Gião. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Ponto número 11. Autorização para a contratação de empréstimos para aplicação em investimentos, Centro Educativo de Póvoa de Pena Firme, Centro Educativo do Turcifal e Centro Educativo de Atos Cunhados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Finalmente, a proposta número 12, o ponto número 12, tem a proposta da participação do município de Torres Vedras na Associação de Direito Privado Smart Farm Collab, Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital na Agricultura. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Devo dizer que, antes de terminar, peço a aprovação da ata em minuta. Alguém se opõe? Muito bem. Antes, os